Começando mais um podcast Modo Mato Show, o seu podcast semanal sobre assuntos da natureza, da ecologia, do universo e do mundo. E tudo mais que eu gostaria de falar ou trocar ideia, porque eu vou fazer algum link, mesmo que seja sobre uma coisa absolutamente nada a ver do canal, eu vou fazer algum link para conversar aqui. Porque eu gosto de trazer histórias interessantes para você. E eu tenho certeza absoluta que você nunca conversou com um meliponicultor. Então hoje a gente está recebendo William Berset, que é meliponicultor. A gente vai descobrir já já o que é isso exatamente. Ecólogo. Já fez uma pesquisa sobre javaporco na Argentina, em um parque nacional. Um parque nacional. E também já foi para a Amazônia fazer pesquisas com abelhas. E tem uns lances com javalis também. Então, William, seja bem-vindo ao podcast. Obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui hoje. Obrigado pelo convite, Igor. Agradeço e fico feliz de estar aqui hoje. Não, legal. Vamos falar de abelha. Porque abelha, cara, eu acho que é louco. Porque de uns anos pra cá vem crescido esse assunto de abelhas. Vamos salvar as abelhas, que senão o mundo vai acabar se elas não existirem. Certo? Por que esse assunto está em discussão agora? O que está acontecendo? Quais são as fofocas do mundo da abelha? Então, cara, bom, primeiro, os meios de comunicação com a expansão tornou a informação mais acessível, né? Então as pessoas começaram a descobrir e ter acesso a mais coisas. E isso tem a ver com isso também, até com práticas de criação de abelha, como a gente vai ver. Mas essa notoriedade com relação à importância delas vem se dando pelo próprio fato da constatação, né? De entender a importância delas para preservação da biodiversidade e para a conservação da vida como um todo, né? Inclusive da existência humana no planeta Terra. Foi se gerando, né? Tá se gerando uma consciência, né, ambiental, da gente parar e olhar o que está sendo construído, né? O que tem sido feito no mundo e felizmente está tendo essa onda assim, de conhecimento das abelhas, né? E de repensar algumas práticas, né? Para que a gente possa ter as abelhas e viver, né? Com tranquilidade, né? Tô falando de segurança alimentar, de sucessão ecológica, né? De sucessão florestal, de tudo, né? Então elas são muito importantes. O fato das pessoas estarem conhecendo isso tem gerado essa maior discussão. Entendi. Você falou de segurança alimentar e sustentabilidade. Qual que é a relação de abelhas com o alimento que a gente come Cara, todo dia? Abelha, polinização. Polinização é a principal, porque a gente tem hoje 70% das culturas, né? Em florestas tropicais, até 90% das árvores, né, dependem de polinização biótica, né, que são polinização por animais. 90%? 90%. E aí você tem aí polinização. O que é polinização, né? A transferência do pólen, né, da parte que é o gameta masculino para parte feminina da flor, onde ali há a fecundação e a geração de frutos e sementes, né? Então aí que nasce uma nova árvore ali no embrião da semente, né, quando ela for, né, devidamente dispersada, germinada, enfim. Então a gente tem polinização que não depende de animais, como por exemplo a que a gente chama de abiótico. Então tem plantas que o vento... Tipo samambaia. Tipo tem um monte samambaia, de... que é esporo. Se eu tô errado. Que samambaia não é nem considerado planta ainda, é um outro grupo abaixo, mas abaixo não em escala, mas enfim. Mas, por exemplo, pinheiros, né? Tem esporos, né, que são levados pelo vento, o próprio milho, que o pólen é dispersado pelo vento. Tem planta que é pela água, até pela gravidade, né? Algumas flores que são hermafroditas têm essa questão. Só que a gente tem algumas plantas que elas dependem de polinizadores, né? De polinização biótica, que ela é conduzida através de algum animal. Então, as plantas com flores, né, as gimnospermas, ao longo da evolução, elas desenvolveram, né, coevoluíram com alguns animais para polinização, com estratégias, né? Então, ela oferta um néctar, um inseto vem e visita para coletar o néctar, se suja de pólen e vai levando pólen. Entendi. Então, é um mecanismo que foi sendo estruturado aí numa escala evolutiva, né? Hoje a gente já tem estudos sobre isso, né? Gravar esse podcast está sendo curioso porque eu tô voltando muito pro colégio, cara. Você falou... Como que é o nome das plantas que tem flores? As gimnospermas. Nossa. Angiospermas. Angiospermas. Eu falando coisa errada já no podcast. Angiospermas. Eu não escutava esse termo, acho que desde o primeiro colegial. Não... As gimnos são as que não tem... Além de abelhas, quais são os outros animais que fazem polinização? O principal é a abelha, tipo a grande
Cara, porcentagem, assim? a maior porcentagem são abelhas por conta do tamanho do grupo, diversidade de espécies. A pressão de polinização por abelha é maior. Você tem a abelha vive de flor, né? Então ela se alimenta do néctar e do pólen. Começa por aí, né? A gente tem a diversidade de formas e tamanhos de abelhas. Então tem desde abelhas muito pequenas até abelhas bem grandes, né? Uhum. E o volume muito grande também, em quesito de diversidade de espécies. Agora, fora elas, então a abelha corresponde aí, tratando de polinização biótica, a quase 70%. Aí se a gente passa para outros grupos que também são importantes e contribuem, porque tem planta que não é a abelha que vai polinizar, vai ser um besouro. Tem planta que não é um besouro, é uma mosca. Tem planta que é borboleta. Então, os polinizadores, de maneira geral, eles são importantes, né? Sim. E a conservação deles também. As abelhas, elas entram como um guarda-chuva, mas também tem seu papel de protagonismo por conta da representatividade, né? Em percentual. São muito representativas, né? Sim. Das culturas aí no Brasil, praticamente mais de 70% depende de polinização em algum grau e cerca de 1/3 tem dependência estrita, né, de polinização. Quer dizer, sem polinização não tem produção. Entendi. Caramba. Por isso que a gente fala até, tem aquela campanha e tal, sem abelha, sem alimento. Né? Uhum. É real, isso é fato. Tipo, a ligação é direta, né? Exatamente. Não é uma coisa assim, não é uma chamada assim meio com viés, não. É um fato. Né? A gente tem aí 1/3. Se as abelhas se extinguirem, 1/3 do que é produzido não se produz mais. E aí você tem as culturas que têm outros graus de dependência de polinização, que elas vão produzir menos. Então você começa a afetar o quê? Disponibilidade de alimentos para a população humana. Entendi. Esse 1/3 que você falou é 1/3 assim na natureza intacta ou é tipo realmente de plantação, falando do mercado de agricultura? E natureza não existe natureza intacta, mas pensando em florestas florestas naturais... a diferença entre floresta ou alguma mata... Para ambientes naturais, assim, 90%... tem um trabalho que mostra assim, né? Mais de 90% das plantas dependem de polinização biótica. Então, se você tem uma perca aí de abelha, você começa a ter o quê? Você começa a ter um bloqueio dessa sucessão das florestas, né? Então, imagina que não vai gerar frutos e sementes, isso afeta outras escalas, né? Pensando numa cadeia, numa pirâmide trófica, né? Numa escala trófica, as abelhas, você falou de colégio, né? Tem aquela pirâmide trófica, né? Dos produtores, dos consumidores, enfim. As abelhas, isso não está no livro didático, mas é como se elas estivessem na base, porque elas estão diretamente relacionadas à produção primária, principalmente de frutos, que é o que vai sustentar aves e mamíferos de pequeno, médio, grande porte, e que são os principais dispersores de sementes grandes. Entendi. Então, a floresta ela tem um ciclo complexo, né? De diversas interações. Ecologia é isso, são as interações. Então tem a polinização, vai gerar o fruto, a semente, tem a dispersão, né? Aí tem a germinação, aí tem predação de semente, enfim. É todo um palco para diversas interações entre os organismos vivos ali presentes. Então a polinização ela é um elo muito importante entre o reino animal e vegetal para a produção de frutos e sementes, que é o que gera essa sucessão, é a perpetuidade da floresta. Senão, com o tempo, você para de ter recrutamento de plantas novas. Você começa a ter florestas vazias e aí sem árvores, e as árvores mais velhas se perdem. Entendi. Então, você ameaça... você fala, beleza, e a floresta? Tá, clima, é água, é carbono, é tudo, entendeu? A gente... agora, esses meses aí, teve queimada na Amazônia, a gente tá sem água aqui agora. E aí? Então, né? É foda. Uma coisa doida. E é curioso também porque o homem se coloca muito fora da natureza, né? Como, tipo, a natureza está ali e nós estamos aqui, à parte. Saca? E o que pode acabar com as abelhas? O que afeta diretamente? É poluição? É o efeito estufa? O que rola, assim, para diminuir a população de abelha? As principais ameaças para os polinizadores, né, e para as abelhas, né, na verdade, desmatamento, agrotóxicos, queimadas, né, pensando numa escala assim de impacto, porque existe até um nome para isso, né, mais assim porque está acontecendo com apis na Europa, que é a síndrome do colapso das colmeias, e lá tem algumas doenças e outras coisas. Mas aqui na América, principalmente no nosso cenário aqui no Brasil, as principais ameaças é desmatamento e agrotóxico. Porque você pensa numa floresta
que nem se comentou, intacta, assim, mas no ambiente pristino, né, primário, você tem uma diversidade de abelhas que nidificam no solo, em árvores. As abelhas sem ferrão, que a gente vai falar, elas nidificam em ocos de árvore, a maioria, mas tem diversos tipos de estruturas. Você vem e desmata essa área, você já acaba com abundância de lugares para elas nidificarem, né, com as colmeias ali presentes e com disponibilidade de alimento também, né? Então você já afeta ali aquelas populações, né? Você começa a já perder a abelha. Sim. Só que ainda tem algo que resiste nas APPs ou nas reservas legais e no solo. Aí entra uma monocultura e uso intensivo de agrotóxico é o que acaba com o restante, o golpe final. Entendi. Porque até mesmo pesticidas que não são diretamente, não tem alvo em insetos, por exemplo, fungicidas e herbicidas, eles têm efeito letal e subletal em abelha. Quer dizer, ele vai matar a abelha. Às vezes elas levam para colmeia e gera mortandade em massa. Então, as principais coisas aqui são isso, assim. Entendi. E numa escala menor, o que acaba também prejudicando as abelhas é um pouco da falta de conhecimento também. Né? Tem gente que vê uma abelha e não conhece, vai lá e quer matar, achando que é um mosquito, alguma coisa nociva, e às vezes é uma abelha assim que não oferece risco nenhum, não tem problema nenhum, tá ali em busca do pólen de cada dia. Entendi. Uma pergunta prática. Abelha com ferrão. se ela vem assim... Sabe quando você tá tipo, tomando alguma coisa, comendo alguma coisa e a abelha vem? O que você faz? Você dá um tapa nela, você deixa ela ali, você sai de perto, você joga um raid em cima dela? Não. O que você faz pra tipo, você não ser picado? Pra não ser picado, fica de boa, tranquilo. Ela não vai te picar se você não Ela dar não um tem tapa interesse em te picar. Ela não vai te picar se você não der um tapa nela. Se você der um tapa nela, ela vai te picar. A chance dela te picar sem você bater é muito baixa. Tá. Porque uma abelha sozinha, ela tá indo coletar um recurso pra colmeia. Então, e as abelhas, quando ela te pica, ela morre, né? A abelha com ferrão a ápice. Então, não é interessante pra ela sair, picar, morrer e voltar sem recurso. Então, se ela vai pegar um suco, alguma coisa, você tá perto, deixa ela fazer o trampo e vazar. Deixa ela... É tipo ela é limpinha, né? Limpinha. É diferente de mosca que vai pousar no cocô do cachorro e depois vai no seu copo. Não, é limpinha, né? Cara. Elas moram numa boa. casa pintada de própolis, que é o creme de la creme. Certeza assim. que é muito mais limpo do que qualquer pessoa da audiência que tá assistindo esse... Tranquilo, é medicinal. Né? É super limpo, assim. Elas têm todo um sistema até de defesa delas para serem limpas e protegidas de patógenos, né? Porque um bichinho desse tamanho não pode ter doença, né? Senão a resistência é menor, né? Mas então, com relação a isso, não bate, deixa ela, vai vazar. Quando é perigoso tomar uma picada? A abelha, quando ela tem uma colmeia estabelecida, aí ela quer defender o ninho. Principalmente se ela tiver recurso. Se tiver uma cheia de mel. Então aí, por exemplo, você que é o modo mato, tá andando no mato, sentiu o cheiro de mel, ouviu o zumbido. Cara, silêncio, fica na tranquila, anda devagar, procura se afastar do lugar que você reparou a colmeia. Porque se você chegou, sentiu um cheirão de mel, viu aquela colmeia, tô falando de abelha com ferrão, tá? De ápice. Viu aquelas abelhas lá, faz barulho, alvoroço, elas te percebem, o risco delas te atacar existe. Tá? Ou então em estruturas urbanas, forro de telhado, porque elas vão defender a colmeia. Entendi. E aí elas são kamikaze, elas saem pra morrer pra defender a colmeia. É engraçado você falar isso daí, porque outro dia eu tava acampando, e aí deu umas 5h30, 6 horas da tarde, tava um amigo meu, tava sentado assim, conversando, aí começou cara, uma nuvem de abelha saiu atrás, assim, tinha uma mata, né, saiu da mata, passou por cima da gente, assim, mas muito assim, tá ligado? Não sei se devia ser abelha, né? Aí foram pra não sei onde, fazer o quê, aí dali a pouco elas voltaram, aí de noite a gente só escutou aquela massa de zumbido passando por nós, assim. A gente falou, cara, se elas resolverem atacar a gente aqui, fudeu, né? Inclusive, uma dica pra quem acampa e faz viagem, tem um shot de injeção anafilática, né? Pra quem tem alergia, isso é meio caro isso, cara. Tipo, da última vez que eu vi, tava acho que uns $100, sei lá. São 2 injeções. Que isso aí pode salvar a vida, cara. Se você tá num lugar muito inóspito, assim, e precisa de um atendimento médico, por exemplo, se você toma alguma picada, pô, isso aí, se você atendendo do carro, pode salvar a vida. São dois shots que vem no kitzinho, assim. Acho que é um vermelho e outro amarelo. Foi num vídeo do Ricardo Pocholo que eu vi, inclusive, que ele tava falando uma vez que ele tava no Jalapão.
Que é bom você andar com isso, sabe? O cara que é alérgico tem que tomar um cuidado especial, né? Pra quem não é, ter um antistamínico já ajuda. Tipo, eu não vou falar o nome do remédio, mas um antistamínico já ajuda. Tomou uma picada de abelha, velho, não aperta o lugar. A abelha, quando ela pica, ela sai, ela deixa o ferrão, ele tem tipo uma bolsinha que é que tem a apitoxina, né? Que é o veneno da abelha. E ele tem um músculo que faz contração involuntária. Então ela pica, sai, morre e fica ali o ferrão te injetando a apitoxina. Uhum. É gradual. Se você aperta, você injeta tudo. Entendi. Então, pra quem é alérgico, às vezes uma picada é muito. Então pega alguma coisa rígida, pode ser uma faca, um cartão, alguma coisa, pela base assim você raspa. Aí você raspa, você não aperta assim, não tipo aperta. uma espinha, você pega e... Isso, porque aí você consegue tirar pela base dele, que é mais rígida, sem apertar essa bolsinha, você tira ela. Tá num lugar longe, não tem nada, pode passar um pouco de barro, de argila, que é básico, vai ajudar vai ajudar um pouco a reduzir a dor, assim, ao inchaço. Entendi. Né? Olha aí, dicas práticas. Se você tiver mel ou própolis, passar é bom também, mas... Aí, se o cara é alérgico, não dá pra ficar só no barro. Tem que tomar um antistamínico, ou que nem você falou, a injeção, ou se direciona a algum lugar aí, pra evitar um agravamento. A sua relação com abelhas começou quando e como? Você sempre foi apaixonado por abelhas? Existe alguém que, desde criança, tu fala, putz, eu queria um dia trabalhar com abelhas? Ou foi nascendo isso? Como que começou? Cara, foi nascendo, assim. Eu, como a maior parte, assim, da população, não conhecia abelha. E quando eu fui para Rio Claro, né, fazer a graduação em ecologia, na república que eu morava, a galera tinham 3 caixas de jataí. E aí quando eu conheci aquilo foi uma descoberta para mim, assim. Saber que, dava para criar abelha numa caixa e conservar o meio ambiente, saber que tinha um monte de abelha de espécies, né, de diversidade, que dava para cultivar elas e que cultivar elas era bom e ajudava na preservação do meio ambiente. Então, para mim foi uma descoberta. A partir daí eu comecei a me interessar e estudar sobre isso. Então, no 2014 foi quando eu entrei, já tive o primeiro contato. No mesmo ano eu já fiz um curso, saí do curso com 2 coisas. Um atrativo para capturar abelha e a certeza de que eu queria fazer aquilo na minha vida. Que doideira. No início não começou como uma coisa profissional, né? Foi mais uma atividade, né? Nem vou nem falar que é hobby, era uma atividade. Eu gostava de fazer, fazia. Cheguei a ter assim no quintal lá na Mob. O Taqui. O Taqui. Ele tá ligado. Você conhece ele como? Taqui, mas é Eu conheço ele como Rato. O Galvão, tá aí. Esse é o Curtiu. E ele curtiu. E ele tá ligado, ele acompanhou lá desde o início, de quando tinham 3 até quando tinha 50 caixas no quintal, um quintal de 5 metros quadrados, assim, só que o entorno permitia ter bastante, era bem arborizado e massa, e era isso. E aí, nesse tempo, eu comecei a fazer as caixinhas também, porque como eu comecei a capturar são as essas colmeias... caixinhas que a gente vai falar mais daqui a pouco, mas são essas daqui, né? Tinha as caixinhas no mercado, que eram umas caixinhas simples e tal, de pinos fina, e não entregava a qualidade que eu queria, né? E eu tinha acesso já a madeira boa de reaproveitamento. Comprei uma serrinha e meu pai começamos a fazer as caixinhas, né? Foi um lance que... Isso é legal também, que passou de filho para pai, né? Ele já conhecia um pouco de abelha, mas legal. Não mexia. Aí veio vamos criar abelha, legal, vamos fazer. E ele, na hora também curtiu a ideia e a gente foi trabalhando junto. E aí começamos a produzir as caixinhas, né? De início para uso nosso. E aí, com o tempo, a galera começou a se interessar, a gente começou a fornecer também. Entendi. Aí começou a ganhar força, assim, né? As abelhas... Foi nesse momento que virou tipo uma profissão, assim, que você conseguiu ganhar dinheiro e sobreviver com isso? Ainda não. Nesse momento, assim, começou a virar uma atividade maior, começou a ganhar escala e eu fazia negócios, mas sempre só focado em abelha. Então, às vezes eu produzia caixa e trocava com um cara que já criava abelha, caixa por mais abelha. Entendi. E sempre mais abelha, mais abelha. E aí, lá pra... Quando eu me formei, eu trabalhei ainda um tempo com uma empresa que a gente tinha de consultoria ambiental, só que aí nessa época, aí sim, já estava ficando muito mais forte a abelha. Muito mais forte, recorrência, né? Vendendo caixa, aí começou a vender bastante caixa. Na verdade, vender caixa, assim, 2016, 15, 16, já começamos a vender mais caixa, né? Não só trocar.
Mas começou a ter mais recorrência. E aí comecei a fornecer colmeia também. E aí entrou a parte... O extrato de própolis eu produzia já desde 2015. Era mais assim, pros amigos e tal, mas também comecei a vender. E foi ganhando notoriedade, assim, entre as pessoas, assim, nessa questão de indicação e tal. Sim. E aí depois foi só fortalecendo. Aí eu saí da empresa de consultoria, fiquei full time abelha. Só abelhas. Seria aí o ano de 2019, por aí, 2018, 2019, Entendi. full time abelha. Marcenaria montada, produzindo só caixa de abelha, né? Eu e meu pai, na garagem de casa, mas Sim. focado. E criação de abelha. E as pessoas que compram as caixas e as abelhas são mais focadas em hobby, uma atividade secundária, ou realmente as pessoas os seus clientes, né? Eles trabalham com isso, com produção de mel? Para quem que você vende assim? As caixas, a maior parte que eu vendo de caixa, assim, meu maior público são pessoas que já criam e compram as caixas para multiplicar suas colmeias, né? Falando de caixa da questão da marcenaria, né? Caixa vazia. Mas também atendo em menor escala pessoas que compram porque já tem abelha ou que querem começar e tal, querem começar capturando em isca e pondo na caixa, também atendo. Quem me chamar e pedir uma caixa, conversar, eu vendo. Não tem restrição, mas a maior parte que eu atendo é quem já cria. Aí de colmeia, tem 2 perfis, né? Mas aí já é o contrário. A maior parte é quem tá começando, quer ter uma colmeia. Tem bastante gente que quer começar como um hobby em área urbana ou periurbana. A gente faz uma análise antes do lugar, né? Sim. Se você quiser criar uma abelha, você entra em contato. Eu vou conversar com você, entender seu objetivo pra gente pensar na colmeia e tudo isso. Ver o entorno, o lugar que você tá localizado. E aí a gente consegue indicar. Falar, rola, legal, dá pra ter essa abelha. E aí a pessoa tem. E só quem mora em zonas rurais ou que tem bastante árvores, vegetação perto consegue criar, ou no meio da cidade, por exemplo, é possível criar como hobby? É possível também. O que vai mandar é o entorno, né? Claro que em área rural e área que tem mais disponibilidade de recurso, tem uma tendência maior. Só que na área urbana, bem arborizada, rola tranquilo, que nem no bairro que você está inserido aqui. Você tem uma arborização urbana, né? Você tem uma oferta de alimento proveniente de arborização urbana e de quintais, né? Que tem uma riqueza, uma diversidade de plantas, que consegue abrigar colmeias aqui na região. Inclusive é até comum em áreas urbanas a gente constatar abelhas, né, sem ferrão nidificadas em árvores, né, em ocos de árvore. Sim. Você anda aí nas praças que tem umas cibipirunas mais antigas assim, que é comum dar oco, você vê. Sinal que elas estão ali, estão resistindo. Entendi. Né? Quais são os cuidados, por exemplo? Se eu tô pensando aqui, eu não posso ter um hobby a mais na minha vida, porque eu já tenho muitos hobbies na minha vida. Não, mas rola você Mas ter... assim, só por curiosidade, né? Quais são os cuidados? Como que é a criação da Cara, abelha? no geral, é por isso até que eu comentei aquela questão do objetivo. Se o seu objetivo é só ter e ser um guardião, você não precisa fazer praticamente nada. Você não é uma coisa que vai te exigir manejo. Ela estando num lugar bom, em condições boas, Sim. um monitoramento básico, só para ver se não tá chovendo, não tá acontecendo uma coisa assim que tá acometendo a colmeia de maneira negativa, se não tem uma formiga ou alguma coisa fora do comum, você pode ter, quanto menos abrir, tranquilo. Você não vai atrapalhar elas vão fazer o trampo. Porque se você tem uma colmeia aqui, você se torna tipo um guardião da abelha aqui. O guardião é assim, por exemplo, eu só quero que ela se reproduza e tenha... Ela só vai eu ficar aqui. não vou extrair mel, própolis, nada. Só tem esse Tranquilo. objetivo também. Também. Você vai ter elas aqui, você não precisa nem abrir a caixa. Porque assim, a caixa tá fechada aqui, a entrada e saída delas é por aqui. Então é como se elas estivessem morando, elas entram, saem tranquilo. Coletam Não precisa de recursos, faz manutenção, tudo. não precisa de nada. Tranquilo. Se você quiser criar nesse contexto. Agora não, eu quero criar num contexto para multiplicação de colmeia, quero criar um plantel, quero fazer tal. Aí você tem que entrar com outro tipo de manejo. Dependendo do tanto de colmeia que você tiver e do local que você tiver inserido. Por isso que cada objetivo, cada caso é um caso. Então, eu quero ter um plantel, quero aumentar, quero multiplicar. Aí você tem Com o que objetivo, entrar por exemplo, de produzir mel. Aí é outro manejo outro também. Porque aí você vai entrar com outro tipo de manejo e monitoramento da colmeia muito mais ativo. Para que a colmeia, a população, esteja num ponto que vai tirar uma produção. Né? Entendi. E teria problema, por exemplo,
tô na Serra da Canastra, tem um rancho lá na Serra da Canastra. Quero começar a criar abelha. Tem algum impacto, assim, do ponto de vista da ecologia, você levar alguma espécie que não é nativa para algum lugar que tem outras espécies de abelha, ou isso, quanto mais melhor de uma forma geral, assim? Tem o risco, né? Tem um risco, sim, de... A gente fala, são espécies que não estão ali, né? Que não... a gente fala alóctones, né? Ou exóticas para aquele lugar. É até proibido, na verdade, por lei. Você não pode levar. Mas tem gente que leva, mas enfim. Não é, nesse caso, não é quanto mais melhor, porque a gente age pelo princípio da precaução. Então, quando você está levando um organismo que ele não coevoluiu, ele não se desenvolveu naquele ambiente... Você corre o risco de estar levando, por exemplo, patógenos, né, doenças que aquelas daquele lugar não coevoluíram para resistir. Então você pode estar levando uma informação nova, uma novidade, que às vezes a pessoa está bem intencionada, mas pode acabar gerando um problema. Ou até, por exemplo, que foi o caso da Apis, né, que é a abelha europeia africanizada, essa que ferrou aqui, todo mundo conhece. Elas foram introduzidas aqui, né? Elas não são nativas do Brasil. Elas foram introduzidas aqui no século XVIII pelos jesuítas para a produção de cera e mel. E aí, mais tarde, na década de 60, foram introduzidas genéticas africanas, né? Que aconteceu um acidente que escaparam. E aí elas se dispersaram, né? Hoje está aí do norte da Argentina até metade dos Estados Unidos. E elas... ocuparam a natureza, então elas não estavam mais só em caixas criadas em apiários, elas ocuparam a escala, então isso tem um impacto, né? Às vezes um oco de árvore que podia ser ocupado por uma nativa, ou por um mico, ou por um gambá, ele está ocupado por uma apis. Entendi. Então tem um impacto, né? É claro, isso são relações complexas, né? A apis aqui ela é importante para a polinização, ela é importante comercialmente para a produção de mel. A gente só não pode esquecer esse outro fato, que ela é uma espécie exótica, invasora, que ela ocupa um nicho. Então, quando ela está ocupando um nicho, um espaço de interações, ela desloca outros, né? Então, sempre corre esse risco com espécies exóticas. É assim com a apis, é assim com o javali, né? Java-porco, enfim. É sempre um risco. Eu tô perguntando isso porque outro dia eu tava conversando com um amigo que é engenheiro ambiental e a gente tava falando sobre, tipo, jogar uma casca de banana... em qualquer lugar, assim, porque ela vai se decompor, ou uma maçã comida. Ele falou, cara, não é bem assim não, porque se não for uma coisa nativa dali, você pode causar um problema. Se a casca de banana tiver algum fungo, ou se, tipo, a macieira crescer ali e não for uma coisa nativa, vai atrair outros animais que não são da região, você pode criar um desequilíbrio no rolê, né? Verdade. Eu tô pensando nisso porque... Tipo assim, tem alguns países até que tem restrição para entrada de alimento, né? Sim. Por conta disso, por conta de questões agrícolas, para não levar uma praga, nada. O fato é que desde a globalização o ser humano carrega um monte de coisa por aí, né? O importante é sempre tomar cuidado e não esquecer disso, né? Saber que tem que ter responsabilidade, né? Sim. Mas não é também assim uma coisa, por exemplo... Você tá numa área, depende do tipo de área que você tá e tal, um lixo orgânico ele se decompõe, beleza. Mas dependendo de uma área que você tá, por exemplo, no cume de uma montanha, que é um ambiente super específico e mais frágil, você deixar uma informação externa lá, você pode sim gerar um impacto. Sim, entendi. Sempre ter o risco, né? E você falou bastante das abelhas com ferrão, as africanas, apis, né? A espécie é apis. Apis é um gênero, né, que contempla aí 9 espécies. A que a gente tem aqui é a Apis mellifera, né? Tá. Ela é originária aquela mais do comum miolo que a do gente, mundo. a gente vê. Cara, outro dia eu apareceu um vídeo no YouTube pra eu assistir lá dos sugeridos, que é o mel do Himalaia, que é um mel alucinógeno, né? Você já ouviu falar disso? É bem interessante. Eu encontrei aqui um artigozinho só para passar algumas informações mais técnicas, chamado de mel louco. É produzido pela Apis dorsata laboriosa, ou abelha do penhasco. Essa espécie de abelha é a maior no mundo, cara. Produz seu mel através de flores rododendro, que contém uma toxina chamada graianotoxina, que é venenosa para os humanos. O mel feito desse néctar venenoso é um poderoso alucinógeno que possui inúmeros benefícios para a saúde. Em pequenas quantidades, o mel é relaxante e um pouco inebriante. Seu gosto tem sido descrito como bastante agradável. Deve ser, né? E
Aí nesse documentário é meio perigoso porque a galera assim, se come muito isso que, bom, como é tóxico, né? A galera pode morrer, cara. É. É bem doido. Ó, tem um documentário sobre isso que é da North Face, aquela marca de roupa. Tem no YouTube aí, vocês conseguem encontrar. Tem um também muito legal desse mel, dos caras colhendo, que é da National Geographic. É só procurar o mel alucinógeno do Himalaia em inglês, esse nome em inglês, que tem no YouTube também, acho que uns 50 minutos, assim, é muito massa. Mostra os caras colhendo, mostra um cara comendo também. Sim. E é legal isso, porque e isso é uma coisa muito legal dos meles, né? Que a gente vai provar depois. Cada florada, ela confere uma característica no mel. Então, você tem, que é comum ver os meles, assim... Tem de flor de laranjeira. Laranjeira, angico, cipó-uva, são o que a gente chama de florada predominante, né? Que tem alguns lugares, ou determinadas épocas do ano que você tem uma abundância grande de um tipo de florada, e o criador da abelha, ele consegue separar, falando, esse mel é dessa florada aqui. Entendi. Quando não dá para separar, a gente fala que é o silvestre ou multifloral, né? Que tem várias flores misturadas. E passa a ficar mais legal ainda, mais interessante, quando a gente entra no universo das abelhas sem ferrão, que você tem essa diversidade de mel, não só por florada, mas por espécie de abelha. Porque aí entra o fator abelha, né? Entendi. O fator entomológico do mel, porque cada abelha tem a sua característica, o seu perfil enzimático na saliva ali e no microbiótico, quando ela está fermentando, trabalhando com mel dentro da colmeia. Então o mel de jataí, ainda que elas estejam na mesma área, duas colmeias não vai ser igual ao do mel da mandaçaia. Elas têm essa diferença por ser da espécie diferente. Entendi. Aí varia da abelha, varia da florada, varia do tempo que esse mel foi armazenado, a maturação dele, né? Então, às vezes, você abre uma caixa de jataí, por exemplo... A jataí é essa sem ferrão, essa menorzinha que tem aqui. Essa é uma mirim preguiça. A jataí é uma outra sem ferrão, né? São mais de 250 espécies de abelhas sem ferrão. Você pode falar todas elas, por favor? Posso. Não, brincadeira, não posso. Esse podcast que vai ter 5 horas e meia de duração. Não, brincadeira, não posso de cabeça, não. Não, deixando o saco, né? Não, mas enfim. E a jataí é uma das mais comuns, assim, né? Mais conhecidas. Mas você abre uma colmeia de uma abelha, você tem meles de sabores diferentes, cores diferentes, dentro da mesma colmeia. A mesma espécie, mesma colmeia, mesma área, mas às vezes ela colheu floradas diferentes, né? Ela armazenou um mel de agosto, e aí entrou uma florada em novembro, ela tá armazenando. Entendi. É outra árvore, florada, tem um perfil diferente. Como que o mel é produzido? Assim, como que a abelha transforma um pólen em mel? Tá. O alimento da abelha, a gente tem alimento energético e o proteico. Tá. O energético é o mel, que ele é produzido a partir do néctar, que é uma substância açucarada que elas coletam nas flores, em nectários, né? Então ela coleta o néctar. Tem até... Bom, vou falar de mel floral, tá? Porque também tem um mel que elas coletam de um bichinho que excreta uma substância doce, né? Que é o... Não, acho que vamos focar tipo, mas vamos focar no... Acho que é o mais comum. Né? Não vamos aprofundar tanto assim. Mas aí, o que acontece? Já vou até cortar, mano. Vou pôr do mel. O alimento energético e proteico. O mel é o alimento energético, que é proveniente do néctar. Então, elas coletam o néctar na flor, trazem para a colmeia, né, no papo de mel, uma estrutura que elas carregam internamente. Quando eles levam para... Falando em abelha, formando meu nariz aqui. Elas coletam o néctar e ele é transformado em... Aliás, vou reformular a pergunta. Elas coletam... Conectars. Elas coletam o mel. Porra! Elas coletam o néctar e deposita na colmeia o néctar. Ou aí já acontece algum processo de transformação, de fermentação, de qualquer coisa na própria abelha. Quando ela coleta o néctar, ela traz internamente, né, no papo de mel e leva para a colmeia. A partir daí ela já está começando a ter uma mistura ali de algumas enzimas, né, da saliva dela. Só que ainda é mais néctar do que mel. É néctar. Ela tá levando para a colmeia. Chega lá, ela vai depositar nos potes. Vou falar de abelha sem ferrão. Ela deposita no pote e aí elas vão preenchendo aquele pote. Só uma coisa que acho que é legal, interessante falar. Que aqui, nessa caixinha menor aqui, tem uma colmeia, né? E não é aquela colmeia
Que a gente tá acostumado a ver no formatinho de colmeia, né? Em favos, assim, né? Mas é diferente, né? É um negócio mais orgânico, é mais... As abelhas sem ferrão, elas não fazem a postura e armazenamento do mel igual o que a gente vê da Apis, né? Que é Tipo aqueles aqueles favos, favos. assim. Elas fazem a postura em discos ou em formatos de cacho, né? Depende da espécie. E o mel é armazenado em pequenos potes construídos com cerume, né? Que é uma mistura de cera e própolis. Tá. Então ela é uma estrutura diferente. Para quem nunca viu, é muito diferente, assim. É um mundinho à parte ali. Sim. Essa que ele falou ainda que é diferente, a estrutura é bem orgânico assim. Como é que tem aqui hoje é uma mirim preguiça, né? Uma fresela. E ela tem uns pilares, assim, ela não faz invólucro no ninho, ela faz uns pilares, assim, que parece até uma sinapse, assim. Uhum. De Sim, exatamente. sustentação. É muito legal. Mas no processo de produção, então elas vêm trazendo o néctar, depositam nos potinhos, né, que são como uma panela quase ali, que elas vão trabalhar ele. Então elas trabalham em alguns sentidos, né? Primeiro, reduzindo a umidade do néctar, que às vezes sai... néctar, dependendo da florada e tal, até 50%, 60% de umidade. Então elas começam a desidratar o néctar, né? Como? Ingere a gota de néctar, ela vibra, aquece e expõe, né, na linguinha, né, a probóscide dela expõe essa gota. E as outras abelhas batendo asa, resfria. Caraca, então, que louco, mano. nesse movimento de esquenta e resfria, ela vai desumidificar o néctar, né? Para aumentar a concentração de açúcar. E nesse... entre e sai, né, também tá tendo já um trabalho enzimático, né, das enzimas salivares dela. Sim. Além desse processo, nas abelhas sem ferrão, como tem um maior teor de umidade, elas também trabalham com alguns micro-organismos. Então, além do processo enzimático, tem um processo microbiológico. O mel, uma vez que ele atinge a umidade, elas fecham o potinho, e aí vai rolar ali o processo de fermentação dele. Entendi. Natural. E um adendo, né, um detalhe interessante da sem ferrão é que o cerume, né, ele tem própolis na composição. Uhum. Diferente da Apis, que o favo é cera só, que é cera branquinha, a cera de abelha sem ferrão varia de cor, de acordo com as resinas, né, da própolis, mas ele tem própolis. Então, o própolis ele age até como um conservante do mel ali dentro. Sim. E ele atua, né, de maneira direta na composição do perfil desse mel, tanto em propriedades medicinais quanto na questão aromática. Igual um vinho que fica num roble, num carvalho, ele vai ter uma alteração de valor, de sabor, né? E de valor também. E de valor também. Pela madeira, a gente tem essa característica também empregada no mel de abelha sem ferrão. Que doideira. Que aí você colhe, você tira ele daquele potinho, ele volta a fermentar externamente, né? Então, você tem aí que é o processo que a gente chama de maturação. Tem um mel que você não quer que ele fermente, que ele fique mais similar do que você colheu, refrigerado. Entendi. Porque os de abelha sem ferrão, né, mel de abelha nativa sem ferrão, ele tem maior teor em geral, né? Tem variações, mas ele, comparado ao mel de Apis, maior teor de umidade, mais líquido. Você olha assim, você observa, ele é um mel mais líquido. Né? Entendi. E como que é o processo? Porque assim, eu consigo visualizar numa colmeia como você tira o mel. Acho que eu já vi, eventualmente, algum vídeo do pessoal meio que espremendo assim, né? Pra tirar o mel, a grosso modo, mais ou menos. Ele tá me olhando com a minha cara aqui, tipo, mano, cala a boca. Não, nada. Tá ligado? Tipo, você não... Não, eu tô tentando visualizar, assim, pra entender. Não, imagina, Bom, velho. mas a pergunta, na verdade, é como que é o processo de extração desse mel? Porque ele fica encapsulado ali, né? Certo. Você pega tudo, espreme numa prensa e tira ou fura um por um com agulha e vai espremendo assim? O mel de nativas sem ferrão, você pode colher abrindo o potinho e pegando com seringa, é possível, só que é um jeito menos eficiente. Sim, e a gente até não costuma pegar o mel que está em torno do ninho, a gente não mexe, porque ele está ligado ali à sobrevivência da colmeia, abastecimento do processo de postura, ali, a sucessão na colmeia. Qual que é o método que a gente utiliza para colher mel? Melgueira. O quê? Melgueira. Então é um módulo que ele... com essa tabuinha no meio, ele inibe a passagem da rainha. Ela chega aqui, opa, tem um teto, ela volta para fazer o ciclo para baixo, na postura, que é o ninho, só que tem essas passagens aqui na lateral. Então as operárias, opa, tem um espaço aqui. Então elas sobem, você condiciona elas a armazenar mel aqui. Então Entendi. É uma reserva. Aqui você colhe o mel de reserva, assim, que seria o extra. Não tem um impacto, você colhe mel de maneira sustentável.
elas vão encher a melgueira com esses potinhos, aí você destaca a melgueira, né? Remove as abelhas, deixa na colmeia, e aí você tem diversos meios de colher, né? Pode colher com um sugador ou uma sangria, a gente fala. Você abre todos os potinhos e entorna o mel num Ele vai recipiente. cair por gravidade. Aí, mas antes de falar da caixinha, e o pólen? Qual que é a função do pólen? O pólen seria o alimento proteico das abelhas, né? Então, enquanto o mel é o energético, elas coletam o pólen nas flores e trazem para a colmeia, preparam para ser a proteína, né? Então, elas utilizam de meios de fermentação, a abelha sem ferrão, a gente até chama o pólen fermentado de samburá, né? Elas colocam ali no potinho, adicionam as enzimas salivares e micro-organismos, ele vai virar uma pastinha, Tá. né? Porque o pólen ele tem uma película muito dura, né? O pólen fica no registro fóssil, né? Então, elas utilizam desse meio para romper ali, liberar essa proteína e se alimentar, né? Entendi. Principalmente as abelhas, a cria, né? A postura nova e as abelhas novas. A abelha adulta come mais mel. A abelha faz todo esse processo de armazenamento de mel e pólen, já sabendo que tipo, tem uma época de floração das plantas e que vai ter uma época que elas vão precisar disso daí. É mais ou menos assim, não? Períodos de abundância de florada, elas armazenam, e aí os períodos de escassez elas vão estar consumindo esse mel, esse material. Entendi. Né? Tá, beleza. E vamos falar das caixinhas aqui agora, mas talvez seja interessante a gente entender como que é a estrutura de hierarquia de uma colmeia para depois entrar aqui, porque acho que vai ficar mais fácil visualizar, né? A gente tem numa colmeia macho e fêmea. Mais de 90% das abelhas numa colmeia são fêmeas. Tá. Né? São as operárias e a rainha, né? Elas são fêmeas. É uma sociedade matriarcal e que as principais ali são as fêmeas, né? Não é à toa que dá tão certo. Né? Não é à toa que dá certo. Os machos, eles têm a função principalmente reprodutiva. Eles estão presentes mais no período reprodutivo, né? Deixar a descendência. Então, inclusive o macho quando nasce, às vezes, enquanto ele é jovem, ele pode até fazer algum trabalho dentro da colmeia, mas quando ele atinge maturidade, ele é até expulso. A vida dele é ficar fora, aguardando uma princesa para poder fecundá-la, né? E deixar a sua geração. Então, o trampo dele é esse. Já entre as fêmeas, aí a gente tem a divisão de castas, né? Tem a rainha e operárias. Então, nas abelhas sem ferrão, nas abelhas do gênero Melipona, até 1/4 das abelhas podem dar origem a uma rainha. Nasce uma princesa, ela é uma abelha que está apta a ser uma rainha, só que se ela vai virar ou não, depende. Depende do que, assim? São N fatores, né? Você tem uma colmeia que tem uma rainha dominante, nas princesas, com frequência, né? Principalmente em algumas épocas do ano, elas são expulsas. Em algumas ocasiões, se você tem uma colmeia que tem uma rainha já velha, assim, senescente, ela não consegue ter dominância ali, que ela domina a colmeia pelos feromônios corporais e mandibulares dela. Você vai ter essa rainha, essa princesa que nasceu, ela pode ser eleita uma rainha. As operárias depõem a outra, elegem ela, beleza. Em um terceiro cenário ainda, ela pode participar de um processo de formação de uma nova colmeia. Ou ser expulsa, assumir o posto em uma colmeia órfã, né? Entendi. Tem opções. Mas aí, normalmente, quando é expulsa, elas vão pra... São mortas e jogadas fora. Decapitadas ou simplesmente expulsas e morrem. Uma formiga come. Não é nem mandado pra muralha lá do norte, né? Do Game of Thrones, tá ligado? Não, acho que não. Eles são... Ô, William, você falou sério mesmo? Elas são decapitadas? Decapitadas. Tem mini guilhotinas assim que coloca aí. Tem a própria mandíbula das abelhas, né? Elas cortam. Eu não sei se você vai saber disso porque é muito específico, né? Mas essas princesas, elas lutam pela vida ou elas, tipo, meio que sabem, assim, que a função delas não vai existir, elas vão morrer? Elas fogem pela vida, né? Elas vazam, né? Vem que tá dando problema, elas vazam. Mas aí também morre do mesmo jeito, né? Porque uma abelha, acho que não dá pra viver só uma abelha ou ela precisa de uma colmeia pra sobreviver? A abelha social precisa de colmeia. Ela pode sobreviver alguns dias, né? Mas viver assim, não. O que rola também triste, com algumas abelhas, tipo o miringuaçu, tem outras abelhas, elas deixam as... Cara, inseto social, sociedades são complexas, né? Tem algumas espécies de abelhas que elas guardam uma princesa como um estepe. Tipo,
tem uma estrutura que chama prisão real, ou célula prisão real, né? Parece um pote de mel, só que não tem mel, tem uma princesa dentro. Então elas meio que é um mecanismo da colmeia se precaver contra uma orfandade. Então fica ali uma vice. Ali no, fica presa na torre. Fica presa na torre. Elas alimentam e tal, só que ela não exerce domínio e também elas não permitem que morra, né? Fica de step. Caramba, porque aí você tem essa diferença, né? Rainha e operária. Uma operária, uma operária vive aí, depende da espécie, mas entre 45 e 60 dias. É um ciclo curto. Uhum. Uma abelha rainha média 2 anos, mas tem registro de rainha até com 7. Caralho. E as fêmeas, as operárias, elas são todas filhas da rainha. Então, entendi. E a rainha normalmente é a maior zona, assim. é a maior zona. Que ela não passa por esse vão, né, que você estava explicando aqui. Ela passa, só que ela... A diferença visual dela, assim, é o abdômen, né? É o bundão da rainha, que é o abdômen fisiogástrico. Porque a rainha fecundada, como é uma fêmea, foi fecundada, ela tem ali no abdômen dela todo o material para ela fazer postura ao longo da vida dela. Entendi. Ela tem prazo de validade. Acabou o material ali de postura, ela não consegue botar mais. A colmeia começa a perder vigor, né? É importante que tenha a rainha botando para que nasçam fêmeas e mantenha o ciclo. Por isso que eu falo que é como se fosse um organismo, a colmeia. Cada operária é como se fosse uma célula. O tempo inteiro a gente perde célula e também o tempo inteiro morrem campeiras. Sim. Mas o fato de ter uma rainha botando ali e estruturando, nascem abelhas novas e cumprem seu ciclo. A divisão de trabalho, a gente falou de hierarquia, agora falando de divisão de trabalho, é etária, né? Então a abelha, quando ela é novinha, ela ainda não tem a estrutura das asas, a musculatura alar bem desenvolvida, ela faz trabalhos internos, né? Trabalha ali produzindo cera, construindo estruturas, fazendo limpezas internas. E aí quando ela desenvolve a musculatura alar, ela vira o que a gente chama de campeira. Ela vai no campo coletar recurso, néctar, pólen, resina, barro, tem algumas espécies que trabalham com barro também, e traz para a colmeia. Você falou no começo do programa que algumas plantas não são fertilizadas por abelhas, certo? Sim. Aí eu acho que a natureza é perfeita, né, cara? Porque o milho não precisa ser fertilizado por abelha, certo? Então, se as abelhas acabarem, sabe o que não vai acabar? O cucurum. Como que é a fertilização, a reprodução do milho? A dispersão de pólen do milho é por vento e pela gravidade na própria planta. Assim. Entendi. E, cara, vou abrir aqui agora pra você. O cucurum é o apoiador oficial do Modo Mato Show, certo? É um snack de milho, feito com ingredientes 100% naturais. Eles produzem absolutamente tudo que tá aqui dentro. Até o tempero, eles conseguem desidratar o limão, fazer o tempero. É bem incrível, cara. Que da hora. E se você aí que tá assistindo quiser conhecer um pouco mais sobre cucurum, esse snack que você pode consumir em qualquer horário do seu dia, no pré-treino, no pós-treino, porque ele é rico em carboidratos também, ele tem um valor energético bom, diferente desse salgadinho aí que você tá comendo, que a gente sabe que tem um monte de porcaria aí. Conheça pelo Instagram, @cucrum, certo? E lá você consegue descobrir onde que vende, como você pode adquirir o seu cucrum. Será que o cucurum fica gostoso com mel? Porra! Então, eles têm uma... Bom, eu já comi um experimento que eles fizeram com mel, cara. Fica incrível. Eles estão desenvolvendo um caramelizado, imagino que não seja com mel. Nossa, a dificuldade deles... inclusive eu estava falando com o João sobre isso, sobre esse episódio aqui. A dificuldade deles era encontrar algum produtor de mel que tenha uma produção mais constante, pensando pelo lado da estrutura do mel. Porque ele tem uma regularidade, uma padronização do mel para fornecer, entendeu? Porque às vezes chega um que é mais líquido, outro chega diferente, eu não sei qual que era a questão deles. Mas aí, ó, tá aí uma parceria aí, Cucurum junto com o do ilho. Cucurum junto com o do ilho. Da hora, olha véio. Só. Pô, e aí, legal, velho. Ó, e o milho não é polinizado por abelha, mas a oliveira o limão pimenta do reino O cucurum existiria, talvez de outros sabores. Eu achei da hora. E aí, o que achou? Olha, pessoal, o que eu tenho pra dizer é que é muito gostoso. Isso não é uma propaganda, não. Eu não teria nem por que mentir. Mas tenho certeza, é diferenciado. Logo quando eu cheguei, eu prestei atenção que
parecia assim, né? Um salgadinho e que poderia ter um gosto, né? Industrializado, mas confesso que me surpreendeu. Acho que vale a pena. Recomendo, hein? Sabe uma brisa que... Recomendo, hein? Cara, uma brisa que eu tive outro dia com a minha companheira, a gente tava conversando sobre a pipoca, né, cara? Como uma coisa consegue ser macio e crocante ao mesmo tempo, né? Sim. O crucum é bom pra caramba. Então, porque eles potencializaram essa maciez e a crocância. E eu gostei também do fato de ser aromático, mano. Bastante especiarias da pimenta do reino, mas você sente bem um leve notas cítricas, assim, da casca do limão. É animal, né? Os caras mandam muito bem. Cara, mandaram bem. Não é à toa que ganharam um prêmio na Inglaterra, né, de inovação. Então, os bichos são bons. Que massa. Voltando, como que funciona, então, essa estrutura das caixinhas que você produz? Existem diferentes modelos de caixa, né, e que a escolha delas vai estar baseada principalmente no seu objetivo de criação, né, no manejo que você vai empregar na sua colmeia, e também a questão de dimensão com a espécie que você vai criar. A principal caixa hoje para manejo, a gente tem caixas que são didáticas, que têm objetivo de observação. Posso abrir essa daqui? Pode, que você fica à tinha vontade. mostrado? Essa é uma caixa didática. Uma caixa didática para você conseguir enxergar Isso. o que acontece aqui dentro. Modelo do pessoal do SOS, Abelhas Sem Ferrão, que fazem um trampo muito massa também com abelhas. Essa aqui, o objetivo é visualização. Então você tem uma caixa... Claro, o objetivo é morar uma abelha aí dentro, sadia, mas... Você tem aqui essa estrutura de acrílico, objetivo visualização. É um tipo de caixa. O objetivo didática, observação, compreensão de uma colmeia. Você pode assistir isso aqui à noite com uma luz vermelha. Elas trabalham como se não tivesse nada acontecendo. Porque aqui não tem variação de atmosfera porque está fechado. Só que a luz elas ainda percebem. A luz branca, a luz amarela. Elas não enxergam o espectro vermelho da luz. Então você assiste, a minha TV é essa aqui, à noite você acende uma luz vermelha, você vê a rainha fazendo um processo de postura, comunicação de operárias entre si, é um universo. Essas caixas aqui, elas já são mais para produção e multiplicação. As principais caixas que a gente utiliza para a criação de abelhas sem ferrão são as caixas modulares, né? Essa, no caso, o modelo INPA, né? Que foi desenvolvida no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Então, qual que é a ideia dela? Em segmentos, você consegue acessar diferentes partes do ninho para multiplicar uma colmeia, né? Formar novas colmeias, né? Que é um dos principais trabalhos nossos. Ou produzir mel, produzir outros insumos, né? Então, você tem aqui a estrutura de ninho. Isso aqui é um sobreninho, que como ele é vazado no meio... Mostra para aquela câmera ali, pessoal, conseguir enxergar. Como ele é vazado no meio, ele permite que a rainha suba fazendo a postura, né? Então se destina à cria, né? Para você poder destacar e fazer uma multiplicação. E aí você tem as melgueiras, que estão direcionadas aí à produção de mel. Entendi. Né? Aqui é fechada porque daí a rainha não consegue passar para cima. Isso. A dinâmica é essa. Aqui ela vem botando... Isso em linhas gerais. Tem espécies que tem variação, mas elas fazem o disco no centro e depositam o alimento no entorno, né? O pólen e o mel estão relacionados à manutenção ali da postura, do ciclo de postura da colmeia. E até a questão térmica. Então, quando você chega aqui, a rainha encontra essa limitação, ela volta e reinicia o ciclo de postura na parte inferior, porque as abelhas vão nascendo, né? Ela vai botando do centro ciclo de borda. Postura é aquela dela botar ovinhos, é isso? Isso. Ela formar, no caso que a gente está usando do exemplo, os discos de cria, né? Então, cada célulazinha as operárias constroem. A rainha coordena o processo, né? Ali com os feromônios. Mas as operárias constroem a célula e aprovisionam o alimento, né? Isso de abelha sem ferrão. Aprovisionam o alimento. A rainha vai e ovoposita em cima, bota em cima do alimento e elas fecham. Então, ali tem o alimento necessário para o desenvolvimento de ovo até a abelha. Entendi. Entendeu? E aí, no caso, eu tinha comentado da milípona, né, que é um quarto. Em todas as outras abelhas sem ferrão, o que determina a formação de uma rainha é pela realeira, né? Que é uma célula maior que recebe mais alimento. Aí nasce uma princesa, que pode virar uma rainha. Entendi. Caramba, que doido. E é isso. Então, essa é uma das principais caixas que a gente utiliza-se, né? Eu uso bastante dessas.
que é para manejo de multiplicação, e agora também colheita de mel. Entendi. E agora você tá produzindo mel lá também, é isso? Estamos começando a... Mel e própolis. O própolis eu já beneficio, né? Colho e beneficio no extrato de própolis já desde 2015. Como que é? O própolis vem de onde? Isso, ó, só pra você ver, isso aqui é própolis. O própolis é a resina que as abelhas coletam, né, nas árvores e trazem para a colmeia, e lá na colmeia elas beneficiam essa resina com enzimas salivares. E vira uma substância, uma resinosa, pegajosa, e tem duas funções na colmeia: proteção física, né, que ela vai usar para vedar as frestas, calafetar a caixa e até mesmo para colar alguns inimigos. Ela pode usar em formas mais pegajosas ou em formas mais rígidas, né, dentro da colmeia. E proteção biológica, porque essa resina ela tem todos os princípios ativos que elas selecionam, né? Elas selecionam as espécies, as resinas, com os princípios que vão conferir uma proteção, né, contra micro-organismos patogênicos ali dentro, contra fungos, bactérias. Então ela pinta a casa dela com uma tinta antifungo, antibactéria, que é o própolis, e protege ali a sanidade da colmeia, evita doenças, né, e permite que ela crie os micro-organismos delas ali dentro. Entendi. E é por isso também que faz bem para nós humanos consumirmos própolis. É esse o objetivo que ele tem na colmeia, que serve pra gente também. Exatamente. Que aí elas começam a utilizar esse material, ele tem todas essas características aí fitológicas, né, das plantas. A gente faz a extração em álcool cereal e a gente brinda do benefício dessa farmácia das árvores que as abelhas elaboram. Entendi. Então você está consumindo um remédio natural, né? Não remédio no sentido de que cura a doença, mas que trata a saúde. Sim. Produzido por um bicho que coevoluiu, mano, uma escala assim de milhões de anos com as plantas e foi selecionando as resinas. Então isso é muito legal. Esse é o benefício maior do própolis, né? Além de reforço do sistema imunológico e tal. Tem trabalho com própolis de abelha sem ferrão que mostra combate de célula tumoral, né? Inibe desenvolvimento de tumor. Então é muito rico. Para própolis a gente usa um módulo similar com esse, só com um acrílico aberto. Aí elas não curtem luz dentro da colmeia, elas vão e fecham. Entendi. É igual estão fazendo aqui na beiradinha aqui, né? Exatamente. Aí a gente consegue coletar. E tem algumas colmeias que elas começam a colocar muito própolis em cima. A gente colhe também. Não tem impacto negativo na colmeia, de boa. Entendi. Então agora você começou a produzir mel também. Não, eu não produzo mel. Quem produz mel são as abelhas, né? Caralho, nossa, hein, mano? Deu uma ferrada. Caceta. Não, brincadeira. Isso é uma brincadeira sempre que eu faço, porque meu foco central não foi a produção de mel, mas é uma atividade que o mel hoje ele é uma ferramenta também, né? Para que as pessoas conheçam as abelhas, permeie esse universo do tátil, assim, da degustação, do paladar. Então é um baita mecanismo para ajudar a difundir e falar da importância das abelhas. Fora que o mel é um produto que sustenta toda uma cadeia de produtores de mel. E produtores de mel são criadores de abelha. Então é um benefício gigante para o meio ambiente, né? Entendi. Então é importante, né? A gente às vezes esquece que a economia ela une diversas pontas, né? De uma rede, e que é importante tá sendo ter o comércio, né? E das coisas, produção para que as atividades se sustentem, né? Que as pessoas possam desenvolver. O mel, desde o início, não foi uma atividade comercial minha forte, assim, meu foco sempre foi mais na produção das colmeias, multiplicar as colmeias. Só que agora, de uns 2 anos para cá, eu comecei a fazer uns trabalhos, assim, vamos dizer, uns pilotos, assim, para a produção de mel. Entendi. E o que tem naquela caixa de isopor ali? Tem mel que a gente já colheu lá. A gente pode comer isso daí? Claro. Que bom, porque eu já trouxe até colher, né? Fechou. Quer que pegue a agora? E vamos lá, explica por que tem tantas variedades aqui. Então aqui a gente tem diferentes meles, né, de abelhas, né, de espécies diferentes. Então hoje vocês vão ter... Eu vi esse aqui, por exemplo, que ele é bem líquido, né? Isso. Essa é uma característica, né? No geral eles têm maior teor de umidade, né? São bem mais líquidos. Coloração varia muito, desde quase cristalino. É bem clarinho essa daqui, ó. Esse aqui é bem líquido também. Tem Esse aqui tipo é um mel pronto para venda, por exemplo. Pronto para venda. Ele foi colhido. Eu nunca tinha visto um mel assim. E aí tem gente que vai falar, nossa, colocou água. Não, é o teor de umidade mesmo delas. Elas desumidificam menos.
E por conta disso, Entendi. muito interessante, cara. A textura, o aroma, eu e tô principalmente curioso se aqui. ele passa até por fermentação. Faz a gentileza Então aí. a gente vai. Pode degustar. Ó, uma outra coisa legal. Tá vendo que esse aqui tem um fundo? Sim. É ele começando a cristalizar. Mel puro cristaliza, é normal. Uhum. Depende- Aí você coloca no banho. Aí você coloca no banho-maria ali, ele volta, né? Ele volta. Normalmente é o que eu faço. Quando começa a cristalizar, fica com aqueles grãozinhos assim, eu coloco no banho-maria e tal, dou uma esquentadinha e ele volta. Fica bem líquido assim, né? É o processo esse aí, só não pode esquentar muito. Uhum. Passou de 65 graus, você começa já a perder. O ideal é que fique ali 45. Começou a passar de 60 graus, você começa a perder propriedade. Mas é isso, então a gente tem diferentes espécies aqui. Então tem mel de borá, jataí, tubuna, mandaçaia, mandaguari amarela e esse é um outro de mandaçaia. Só que aqui a gente vai ter uma variação, que é um mel que maturou, ele refermentou fora da colmeia, inclusive esse aqui em especial em baixa temperatura, mesmo refrigerado ele fermentou, e esse aqui foi colhido e ficou refrigerado. Entendi. Vamos começar a degustação aí? Vamos. A gente tá com um pouco cartão, né? Beleza, vamos daí pra cá, Daqui pra lá. pra você ter os em escala de intensidade, velho. Beleza. Então como que faz? Pode abrir e jogar um pouquinho na colher aqui. Pode abrir e jogar um pouquinho na colher. Ele ainda fermentou. Eu falei que não tinha fermentado, esse ainda fermentou. Não sei se é impressão, mas parece mais amadeirado assim um pouco. Agora eu vou começar a cagar a mesa inteira aqui, vai ver só. Nossa, põe esse plástico aqui, ó, pra não zoar. Boa. Tava na colmeia, senão você ramela tudo mesmo, você vai fazer uma lambança. Vamos ver o primeiro, qual que é então? Esse é um mel de mandaçaia. Mandaçaia. Mandaçaia é a espécie da abelha. Isso. Melipona quadrifaciata. É diferente? E aí, o que você percebe assim, o que você sente? Eu senti ele mais ácido, acho que por conta da fermentação. Mais ácido assim, sabe, logo quando chegou assim. Bom, ele é mais líquido, né, obviamente. Ele me parece, ao mesmo tempo, menos doce, mas mais doce. Não sei explicar. É louco isso, né? Uhum. Porque parece que, tipo, o punch de doçura, assim, ele é maior. Mas parece que passa mais rápido. Talvez, não sei se tem a ver com a viscosidade do mel. Que talvez um mel mais viscoso, ele consegue grudar mais nas papilas gustativas. Aí você também tem o jogo aí com a acidez, né? E esse Então, amadeirado, um pouco... Esse mel remete um pouco floral também, né? No fim, assim. Uhum. Então, ele tem Muito essas bom. características. Genial. Esse é um de mandaçaia que eu achei que não tinha fermentado e fermentou também em baixa temperatura. Esse é um mel de mandaçaia que ele teve um pouco de contato com pólen. Então ele fermenta ainda mais, né? Com o samburá. Esse aqui. Cara, esse aqui lembra, inclusive, tipo uma cerveja, tipo, belgas, assim, sabe? Esse De é a fermentação. cara das lambiques, esse daí. É. Quando ele tava mais novo ainda, porque esse mel aí já tem uns 3 anos que eu colhi. Esse aqui é uma reserva pessoal que você tá tomando aqui. Esse mel no início ele lembrava mais uma fermentação tipo champanoise, assim, cidra, champanhe. Agora ele Mas tá lembra mais mesmo. uma alambique. Me lembra aquela Duchesse de Bourguignon, aquela cerveja, não sei se você sabe. Sei. É a minha cerveja preferida, aquela lá. Pô, que massa. Eu achei menos ácido. E mais suave um pouco. Bem mais suave, na real. A característica do mel de abelha sem ferro, então, ele ser um pouco mais... ter mais umidade. De forma geral, assim. É uma das características. De maneira geral, maior teor de umidade, maior acidez e o dulçor menos perceptível, né? Vai muito pro amadeirado, tem alguns que é tipo acético, o ácido mais Sim. acético, alguns passa Esse por aqui, o fermentação, acético é mais tá na cara. alcoólico. Esse aqui eu achei que tá bem na cara. Então, a verdade é que assim, é difícil definir com uma palavra só. O mel ele é muito plural, né? A gente costuma achar que mel é sempre aquele de ápice, e não, é uma diversidade gigante. Tem mel que você põe na salada pra comer, porque ele não é doce, ele não é pra adoçar, ele tá mais pra um vinagre, assim. Sim, exato. Então, esse aqui eu achei que era menos ácido, pelo menos No aroma, mas no gosto. nariz, mas o gosto deu um punch aqui.
Da hora. Eu achei ele menos doce também. Ó, já que você tá nos ácidos, vai, Esse aqui vai com igual? esse aqui, ó, de mandaguari amarela. Nossa, E aí... esse aqui é o bichão, esse aqui, hein? Esse mel é funk. Então, eu ia falar que lembra um pouco sela de cavalo. Sabe, essa característica da cerveja, né? Sei. Sela de cavalo, que daí tem a ver com fermentação. Curral, né? É. Esse cheiro de mais Couro. terroso, couro. É. E esse mel, toda vez que eu provo ele tá diferente, velho. Ele não para. É legal isso, né? Nossa. É bem curral, né? Esse mel é louco, velho. Ele é bem funk. Nossa, mas assim, não tem absolutamente nada a ver com o mel que a gente compra no mercado, sabe? Se eu te desse isso aí, não falasse que era mel, falar, prova esse doce aqui. Esse doce não, prova esse líquido aqui. Você ia achar que era o quê? Que era um hidromel que deu errado. Tá ligado? É legal também, de borá, esse. Mas tem um cheiro mais salgado, esse aqui. Saca? Meio de queijo, assim. É. Ele tem um Eu pouco... tô indo bem na análise sensorial dos meles. Muito, mano. Na verdade, eu não sou muito especialista, assim. Não sou ainda um expert em degustação de mel. Mas você tá mandando bem zaço. Corta essa parte do pelo aí. Não é pelo, é... Sei lá o que é isso aí. É o cabelo da abelha, né? Esse aqui me lembrou um pouco, assim, tipo, do terrê da canastra, sabe? Do queijo, né? Do queijo. Ele tem um Que é pouco produzido dessa de acidez queijo. lática. E ele é legal porque ele é bem ácido, né? Uhum. Se você come ele com um queijo branco, quebra um pouco a acidez e você sente mais o frutado, assim, de fruta cítrica, Entendi. amarela, um abacaxi maduro, ele Uhum. lembra um pouco também. É bem interessante. E esse último aí tem um residual ali no fundo. Isso, na verdade é Tem o... 3 partes, né? É, Vou ele mostrar pra tá... câmera. Ele tá... Não sei se dá pra ver. cristalizando, ele tá começando a cristalizar. Uhum. Apesar... Esse pode pegar também? Pode, velho. Esse é de tubo, né? Chacoalha ou não? Não. Bom, faz assim, prova sem chacoalhar, depois você mistura. O que vai mudar é mais a textura, o sabor é o mesmo. Tem gente que... Tem gente não, é bem gostoso também você curtir um mel cristalizado, né? Uhum. É outra textura. Esse que eu imagino que é o menos ácido. Esse mel eu deixei ele por último por isso. É um dos meus favoritos, esse. Eu tenho a tendência de gostar de coisas muito ácidas. A acidez é bem baixinha desse aqui. Mas no retrogosto aqui tá pegando acidez. Um pouco na garganta, assim, mas nada acético ou lático. Você sente um dulçor maior e ele é Nossa, bastante muito frutado condimentado, depois, né? É. Aqui agora no retrogosto aqui tá tipo uma salada de fruta na boca. E de entrada, assim, ele é bem condimentado. Lembra muito madeira, tabaco, né? Pelo menos Nossa, que louco. O retrogosto que eu gostei mais foi esse desse aqui, ó. Aqui na boca tá uma explosão de sabor, cara. Que massa, cara. Aqui no ortonasal também tá pegando bastante. Se o pessoal quiser conhecer mais das caixinhas, ter o seu contato, como que faz? Onde que te encontra? Instagram, @duílio_melipo. Duílio. D-U-I-L-I-O. I-O. Duílio Melipo. De Duílio Meliponicultura. Tá certo. O contato vai aparecer na tela também. Vem de Zap também, mas o Zap talvez é... Eu prefiro o Zap às vezes, cara, que aí pelo menos o cara já fala mais prático. Agora, pra finalizar, cara, eu sempre peço isso pra todo mundo. E aí não precisa ter a ver com o tema, é bem livre assim. Eu queria uma indicação sua de alguma coisa que você tem curtido ultimamente. Pode ser um livro, uma série, uma filosofia de vida, uma fruta nova que você descobriu. Pode ser qualquer coisa, uma marca de tênis, Caramba. Deixa eu alguma coisa pensar. que assim, tá em alta na sua vida nesses últimos tempos. Eu recomendo a Agrofloresta, então, cara. Tenho pensado muito nisso. Uma coisa que eu sempre gostei, assim, né? Uhum. E como a gente conversou, né, de... Porque eu não vou falar, tô pensando só em abelha. Abelha eu penso 24 horas, mas em agrofloresta. Como a gente falou sobre as ameaças das abelhas, as abelhas, né? Agrofloresta é uma das medidas, né, que a gente pode tomar. Pensando nesse contexto do agro, né? Pra
produzir alimento de maneira mais sustentável, preservando os polinizadores, mais abundância, né, de tudo, de abelha, de alimento, de vida, de água, né? Água se planta, né? Então eu indico a agrofloresta. Puxando então, só para finalizar aqui, o que as pessoas podem fazer pensando em agrofloresta, de conhecer mais sobre as abelhas, né? O que as pessoas conseguem fazer no dia a dia assim para diminuir o impacto da vida delas nas abelhas ou ajudar na procriação ou qualquer coisa assim? Pequenas atitudes, elas fazem a diferença. Então, mesmo que a pessoa não esteja inclinada a ter uma colmeia ou criar uma colmeia, na própria consumo dela, né? Ela tem um poder grande, né? De influenciar as coisas. Então, consumir alimentos orgânicos ou de produtores familiares, né? De ter um menor impacto. Consumir produtos das abelhas, né? Mel, extrato de própolis e tal, injetar e fortalecer essa cadeia de produção, né? Ou até mesmo boas práticas de plantar mudas, plantar árvores, né? Ter flores no jardim, não utilizar venenos, né? Evitar a utilização de venenos, né? E criar abelhas, né? Quem tiver inclinado, tiver disposição, pode aprender e criar abelhas em casa. Legal. Que é uma prática exímia, assim, para conservação. Também conhecer e divulgar, né? As abelhas, uma abelha numa caixa dessa, ela é uma ferramenta de transformação do mundo. As pessoas passam, conhecem, veem isso, né? Uma antes e uma depois, a gente brinca, porque desperta um olhar diferente. Nem todo mundo que vê vai virar um criador de abelha, mas quem vê esse mundo diferente, traz uma percepção de micro e macro, essa relação de como uma abelha tão pequena tem uma importância para sustentar um mundo tão grande. Então, desperta um olhar diferente, a pessoa começa a ver as coisas com um olhar diferente, a planta, a flor, entender e ver que tem muito mais coisa do que a gente pode ver, né? Sim, com certeza. Cara, obrigado pela participação. Rato, valeu aí também por ter feito essa triangulação aqui de me apresentar ao William. É isso aí, gente. Valeu pela paciência e até semana que vem. Valeu.